Amém a todos. Então, nós iniciamos, em nome de Jesus, uma série muito especial, que tem como tema as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E nós já iniciamos, falando sobre o arauto do Evangelho, que está no capítulo 13 do livro Atos dos Apóstolos. Também pregando entre os gentios, Atos, também do livro Atos, capítulo 18. Judeus e gentios, capítulo 19. E hoje nós vamos falar sobre Exaltando a Cruz, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Eu peço para os irmãos, por favor, desligarem os seus microfones, ok? E hoje, nosso mensageiro é o irmão Nilson. Irmã Elima, por favor, desligue seu microfone. E eu vou passar para ele a palavra com o tema Exaltando a Cruz. Bom dia, irmão Nilson, seja bem-vindo. Bom dia a todos, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Bom dia, meu irmão, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Bom dia, irmão, graça e paz. Eu sou grato a Deus pela oportunidade e eu queria dizer a todos vocês que são intercessores que a oração ela conforta o coração de quem escuta. Quando a gente vem aqui juntos buscarmos a compreensão da palavra de Deus através do seu Santo Espírito, as pessoas que são designadas a orar, elas sempre oram pedindo pela unção do Espírito Santo a pessoa que vai repartir o pão espiritual. E a gente se sente muito acolhido, muito querido. E se a gente tiver por alguma situação dificuldade, seja ela qual for, quando a gente escuta a oração, é um bálsamo curador, e a gente entende que tudo tem que estar, e tudo é monitorado, tudo é conforme o desejo de Deus. E a gente tem que dar glória a Deus. E eu agradeço pelas orações de vocês, e eu peço desde já que abram suas Bíblias, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 36. Vocês, quando abrirem esse capítulo de Atos, vocês podem dizer um amém, que aí eu já inicio lendo, que eu gostaria muito que todos que possível puderem acompanhar conosco. Amém. Amém. Amém? Amém? Atos dos Apóstolos. Atos quanto, irmão Nilson? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Amém. Nós vamos ler essa primeira parte, que vai do 36 até o versículo 41. Nós vamos ler, acompanhar, versículo 36. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, e ver o que eles fazem. Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu recomendando pelos irmãos a graça de Deus. E ele passou para Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Eu gostaria que a gente pontuasse algumas coisas aqui nesse texto nesses versículos 36 ao 41. A primeira coisa está no versículo 36. E algum dia depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por toda a cidade que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem.
Qual é o aprendizado desse versículo? É que nós, como discípulos, nós, como ferramentas do Evangelho, nós, como seguidores de Cristo, nós não podemos somente pregar a palavra e pregando, sem saber como é que está aqueles irmãos em que nós levamos o Evangelho e aceitaram o Evangelho. Nós sempre temos que manter. Os discípulos de Cristo, eles são mantenedores, ou seja, se você levou o Evangelho a uma pessoa e essa pessoa aceitou esse Evangelho e veio para a fé, se tornou um discípulo também de Cristo, sempre nós temos que retornar e saber como está essa fé. É lógico que tem situações diferentes aqui do Paulo. Esse era o trabalho de Paulo, o Evangelho. Esse era a atividade do Paulo, pregar a Jesus. E nós, uma hora nós estamos em um local, outra hora nós estamos em outro local. Mas é importante que Deus lhe dá para nós ferramentas adequadas para que possamos levar essa mensagem. A cada tempo, as coisas elas mudam o tempo todo. Sempre há mudança na nossa vida como ser humano. Então, hoje, por exemplo, uma ligação, uma mensagem, se preocupar com aquele irmão, com aquela pessoa que nós demos a palavra e ela aceitou de bom grado, o Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria que nós observássemos e relembrássemos, e se a gente ainda não aprendeu, que nós aprendêssemos. Todo irmão que você levou a mensagem e que você trouxe a Cristo, você não pode abandonar. É lógico que eu frisei antes, nós podemos retornar e visitar. Você tem essa facilidade de ir fazer essa visita. Faça a visita presencialmente. Mas tem situações que você não consegue ir fazer essa visita. Faz uma ligação, vê como a pessoa está. Não para advertir, não para pregar outra mensagem, ou a mesma mensagem que ele já conhece. Mas você vê como é que ele está. Hoje as pessoas precisam muito de um ouvido, um ombro, uns braços para ser abraçado, que é o suficiente. É dizer assim, olha, eu fui, mas eu sempre estou presente na tua vida. Então, o primeiro versículo, Paulo diz a Barnabé, olha, vamos voltar de novo, vamos reagendar todas as igrejas, vamos visitar todas as igrejas, todas as cidades, todos os irmãos, aonde até hoje nós pregamos o Evangelho. Isso no meio empresarial se diz pós-venda. O que é o pós-venda? Você vende um produto, você fornece um produto, depois você fornece um serviço, você vai lá e vê como é que está se desenvolvendo aquele bem adquirido, aquele serviço feito. Então, nós precisamos entender, primeiro ponto, isso. Segundo, versículo 37, diz assim, e Barnabé decidiu levar com ele a João, cujo sobrenome é Marcos. 38 diz, mas Paulo não achou bom levar com ele aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Isso aqui foi uma discussão tão forte que eles chegaram, como disse aqui no versículo 39, que eles chegaram e se separaram. Barnabé foi com Marcos e navegou para Chipre. A discussão foi tão forte, tão severa, a atitude de ambos, em função de Marcos, que eles saíram aborrecidos sem se falar um com o outro. Por que gerou essa discussão? Porque Marcos, ele foi introduzido ao ministério por Paulo aos 17 anos, praticamente a mesma idade de Timóteo.
E Marcos, ele começou a ver a dificuldade desse evangelho. Marcos começou a olhar que não tinha uma dormida adequada, que talvez muitas das vezes só tinha uma alimentação durante o dia, que tinham que andar bastante. E em levar essa mensagem, muitas vezes eles tinham barreiras na aceitação desse evangelho. Ou seja, muitas pessoas contrárias, dando a eles negatividade na continuação da pregação do evangelho de Cristo. Ou seja, pessoas criticando, pessoas indo contra, sem um conforto para reclinar a cabeça. Então, Marcos começou a olhar a dificuldade que existiam dentro dessa missão e a dificuldade que tinha dentro da igreja. Aí Marcos, pela sua idade, Marcos por estar, diz o Espírito de Profecia, preocupado com o conforto, ele decide vir embora, ele decide largar. E aquilo ali não foi bem aceito por Paulo. Paulo queria que ele continuasse. Uma coisa que nós devemos pontuar também aqui. Primeiro, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem desconfortante para quem não tem o objetivo e a mente centrada em Cristo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela recebe críticas e que ela recebe barreiras para a propagação dela. Então, quando você recebe crítica e você não sabe absorver a crítica, você vai se desestimulando, que essa é o principal objetivo do adversário, nos desestimular de levar a mensagem, de nos desestimular de levar a Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho, ela muitas vezes ela é desconfortante. Por quê? Porque nós temos que ir a lugares e nesses lugares nós não podemos levar a nossa, podemos dizer entre aspas, nossa mordomia, ou seja, eu não posso levar o meu lar, eu não posso levar o meu quarto, eu não posso levar a minha cama, eu não posso levar aquilo que eu acho que é confortante para mim. Por que eu não posso? Porque a mensagem do Evangelho ela tem que ser levada sem a preocupação com o bem-estar, mas com a única preocupação de salvar almas. Outra coisa que eu queria pontuar aqui é que Paulo ele não teve paciência com o jovem. É diferente você, que temos objetivos, que passamos por muitas coisas que vai nos fortalecer e também nos dar um entendimento da dificuldade que nós temos no dia a dia. O jovem está iniciando a carreira dele. O jovem ele tem metas, ele tem objetivos. E Marcos, provavelmente ele pensava que a pregação do Evangelho de Cristo era algo simples, sem dificuldades, tanto é que ele voltou em algo que ele não ia passar por provações. A nossa vida cristã, ela é pautada por provações. Não que Deus quer que nós soframos, mas ela é pautada por provações para que possamos crescer na graça de Jesus. Ou seja, para que possamos ter o discernimento, para que possamos ter paciência, para que possamos ter a nossa confiança em Jesus. Outra coisa que eu queria tirar dessa discussão é que Barnabé, pelo seu lado, fez o contrário de Paulo. Barnabé, ele acolheu Marcos. Barnabé, ele entendeu a fragilidade daquele jovem, mas, principalmente, ele entendeu, percebeu que Marcos estava arrependido do abandono. E que Marcos, nesse período que ficou em casa, com certeza Marcos fez uma grande reflexão de tudo que ocorreu desde o início do Evangelho junto com eles e o abandono. Isso fez com que Marcos tomasse uma decisão.
Eu prefiro passar por dificuldades, eu prefiro passar por sofrimentos, prefiro passar por desconforto, mas eu quero pregar a mensagem, eu quero viver em Cristo. Então, Barnabé ele percebeu isso aqui, que pontua para nós, que traz para nós duas coisas. E nós temos que entender a fragilidade dos mais jovens, que nós temos que compreender que passamos pelas mesmas situações, e é interessante, isso faz nos lembrar logo nossos filhos, e sermos um aporte, como Jesus é para nós. O que é um aporte? Estarmos ali prontos para auxiliar eles, para aconselhar eles, para direcionar eles, e para se firmar eles na presença de Jesus. Versículo 40 diz que Paulo, escolhendo a Silas, partiu recomendado pelos irmãos a graça de Deus. Silas já era um discípulo adulto, ou seja, já com seus objetivos formados, e Silas tinha o dom de profecia. Então, ou seja, Paulo escolheu alguém que já era experiente no Evangelho, ou seja, já uma pessoa que sabia da dificuldade que era pregar essa mensagem, e eles iam retornar a lugares onde já tinham passado. E ele era dotado de conhecimento da palavra de Deus. Duas coisas. Paulo resolveu acolher alguém mais experiente, e Barnabé resolveu acolher alguém que menos experiente, arrependido, mas com uma coisa na sua mente como decisão: seguir a Jesus, fazer o trabalho de Cristo. Continuando no capítulo, então eu queria tirar pontuar essas observações. Continuando no capítulo 16, diz assim, ó: e ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos, que estava em Listra e em Icônio. E Paulo disse que esse fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém, para que os observassem, e assim as igrejas eram estabelecidas na fé, e cresciam em número diariamente. Amém. Irmãos, outra situação que nós gostaríamos também de observarmos. Quando Paulo chega a Listra, ele encontra Timóteo. O último encontro de Paulo com Timóteo, na verdade, foi quando Paulo e Barnabé foram apedrejados, foram agredidos e foram jogados para fora da cidade. Eles estavam quase mortos. E Timóteo estava no meio daquela multidão a observar tudo. E Timóteo ficou impressionado quando vê Paulo e Barnabé levantando, sangrando porque tinham sido apedrejados e agredidos, como eu frisei há pouco, e volta para dentro da cidade. Ou seja, naturalmente, ou podemos até dizer humanamente, a pessoa, depois de uma agressão, o que ela faz? O que a gente faz depois de uma agressão? A gente resolve se separar daquela pessoa que cometeu a agressão com a gente, né? Seja qualquer tipo de agressão. Hoje a agressão mais forte que se faz na vida de um ser humano é a agressão verbal. E a gente, quando é agredido, a gente não quer ver aquela pessoa. E Timóteo ele ficou impressionado, porque eles foram agredidos, Paulo se levanta e vai para dentro da cidade de novo para pregar Cristo. E o garoto ficou impressionado. Eles foram agredidos, quase morrem, estão sangrando, ainda vão para dentro da cidade para continuar a pregar esse evangelho. Aquilo ficou
ficou assim na mente dele. E aí ele encontra de novo nessa volta Timóteo. Outra coisa aqui que diz que Timóteo era filho de uma mãe judia, de um pai grego. Queridos, tem uma coisa que tem afastado as pessoas da igreja, as famílias da igreja, porque diz que a mãe de Timóteo era uma pessoa justa, uma pessoa humilde, uma pessoa que era convertida. E o pai não tinha nenhuma, aqui pelo menos para nós, que o pai ele não tinha, vamos dizer assim, ele não assistia à igreja. Mas ela criou o seu filho aos pés de Cristo. E o que eu queria pontuar aqui e falar com os irmãos. Ele diz que se a esposa é convertida, mas o esposo não, jamais deve criticar, jamais deve chamar a atenção, jamais deve abandonar. O testemunho dela, Paulo disse, vai levar ele à igreja, ao pé de Cristo. É por isso que algumas famílias estão se desfacelando, porque a mulher quer que o marido esteja o tempo todo dentro da igreja, que vá aos cultos, que fique o tempo todo em oração, que fique o tempo todo voltado para Cristo. Mas ele ainda não entendeu isso. E como ele ainda não entendeu, porque quando a gente não entende, a gente não participa. Como ele ainda não entendeu, ela começa a criticá-lo e ele começa a olhar de uma maneira errônea para dentro da igreja, para o evangelho, para os irmãos. Ter essa observância. Essa senhora judia, ela se manteve em oração para que a sua família fosse convertida. E enquanto ela orava pelo marido, ela educava seu filho Timóteo. E no versículo 3 diz que Timóteo teve que ser circuncidado. Porque antes dele chamar Timóteo, e Timóteo estava ansioso para entrar, estava na expectativa também de ajudar no evangelho, Paulo fez uma varredura na vida do garoto e viu como era a família. Viu como era o comportamento do garoto. E só fez um pedido para ele, porque Paulo ia levar ele junto e ia pregar nas sinagogas. Paulo queria a conversão dos gentios e seus irmãos judeus também. E para que não fosse barreira, e isso é uma ordem também, e para que não tivesse algum tipo de proibição, de situação adversa, principalmente com os judeus, ele pediu para ele ser o quê? Circuncidado, para que não fosse motivo de impedimento desta obra. Outra coisa que eu queria pontuar, que está no versículo 5, diz assim: e essas igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Ou seja, quando Paulo volta para ver como estão esses irmãos, como é que está a fé, ver como é que a igreja está se comportando, ele fortifica mais essa fé, fortifica mais esses irmãos em Cristo, e essas igrejas elas começam a crescer em números. Eu queria tirar outra coisa daqui. Nós precisamos fortalecer nossas igrejas, buscando saber tanto que está dentro. Quando eu digo saber, não é para indagar a vida do irmão, mas saber como é que está a situação do irmão, para ajudar a ele se fortalecer na fé. Porque nós estamos dentro da igreja, nós estamos tão fracos espiritualmente, né? A gente está tão desanimado da nossa fé, que a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente já está totalmente fora do redil de Cristo. E olharmos também, observarmos como é que estão esses irmãos que um dia fizeram parte dessa congregação, fizeram parte dessa fé, fizeram parte dessa família. Para auxiliar, porque tem situações que a gente pode falar, depende do grau de intimidade. Tem situações que é mais benéfico orar, porque é o primeiro local de cura de uma vida espiritual. Outra situação, no versículo 6, diz assim: ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. A intenção de Paulo era ir para a Ásia, mas o Espírito Santo disse: não, você vai ficar aqui.
Versículo 7 diz assim, diz assim, indo à missa, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Então, Deus não permitiu. Por quê? O Espírito de Profecia fala sobre isso. Diz para nós, havendo visitado as igrejas da Pisídia e regiões circunvizinhas, Paulo e Silas, juntamente com Timóteo, deram-se pressa em passar pela Frígia e pela província da Galácia, onde com grande poder proclamaram as novas e alegres da salvação. Por que o Espírito Santo mandou parar na Galácia? Porque aquela era uma região, era uma igreja, era um povo dotado de ídolos. Eles eram muitos idólatras. E por isso o Espírito Santo disse, olha, opa, não vai para lá, vocês vão ficar aqui. Que aqui precisa de um trabalho. Queridos, nós precisamos ir aonde as pessoas estão doentes, diz Cristo. Cristo disse assim, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. E nós estamos pregando a palavra para quem é são. Porque quem está dentro da igreja, teoricamente, nós entendemos que são são. Ou seja, são pessoas com saúde. São pessoas que têm a clareza daquilo que estão fazendo naquele lugar, nesta família, e que precisa ser feito. Então, nós perdemos, diz assim, que os pastores perdem muito tempo a rodear. Às vezes o irmão conheceu o Evangelho, foi batizado, está na igreja há muito tempo, e fica se reclamando porque o pastor não foi visitá-lo, não foi tomar um café com ele, não foi almoçar com ele. A profecia diz que ele tem que ir, não, ele tem que ir em busca de novas almas, de novos campos. E continuando, diz para nós que Paulo e seus cooperadores proclamam a doutrina da justificação pela fé e no sacrifício expiatório de Jesus. Apresenta Cristo como sendo aquele que, vendo o estado desesperado da raça caída, veio para redimir homens e mulheres mediante uma vida de obediência à lei de Deus e o pagamento da penalidade da desobediência. E diante da cruz, muitos que nunca antes haviam conhecido o verdadeiro Deus começaram a compreender a magnitude do amor. Eu queria tocar num assunto muito importante para nós. Eu sempre digo na igreja que nós somos tecnicamente, nós somos os melhores. Todo esse vasto planeta em conhecimento da palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, olha, maneja bem a palavra. Então, tecnicamente, nós somos os melhores. Mas tem algo que talvez nós não estamos conseguindo fortalecer a nossa fé. Talvez nós não estamos conseguindo entender o nosso papel como discípulo. Talvez nós não estamos conseguindo entender que as nossas fraquezas, que as nossas aflições, as nossas preocupações, os nossos anseios têm que estar em Cristo. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando de falar de Cristo. Nós estamos deixando de procurar entender e compreender e conhecer Jesus. A gente tem um conhecimento muito vasto em profecias. A gente sabe sobre o santuário, sobre a justificação pela fé. A gente sabe as 2.000 tarde, 2.300 tarde de manhã. A gente sabe tudo isso, nós sabemos. E se a gente observar, nós estamos indo à igreja repartir o pão para falar de doutrinas. Nós não estamos apresentando Cristo como Salvador pessoal. E isso era o principal objetivo de Paulo. Diz que ele apresentaram a Cristo como sendo aquele que, vendo o estado desesperado da raça caída, veio para remediar o homem mediante uma vida de obediência à lei de Deus. Continuando, relata para nós, Atos dos Apóstolos, que assim foram os Gálatas ensinados a respeito às verdades fundamentais concernente a Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Pai, está lá em Gálatas 1, versículo 3. A maneira como Paulo viveu entre os Gálatas diz que foi tão forte que ele fez um apelo à igreja de Gálatas e disse assim, Gálatas 4:12, rogo-vos que sejais como eu.
Por que diz assim, que vocês sejam como eu? Porque Paulo vivia o que? Cristo. E é importante frisar que mesmo vivendo em Cristo, não é para ser. Veja bem o que eu vou falar. Mesmo ele vivendo em Cristo, ele tinha seus momentos de dificuldades e seus momentos de agitação. Ele ficou agitado com Marcos. Ele achou que Marcos não era digno do Evangelho. Ele achou que Marcos ele ficou decepcionado com Marcos e ele achou que Marcos era fraco. Mas a cura de Paulo com relação a entender que cada um tem a sua forma, que cada um tem o seu limite, que cada um tem a sua maneira de viver, foi quando ele traz Timóteo. Ou seja, ele pegou um jovem em função dele ter... ele compreendeu que Barnabé quis dar o exemplo para ele, mostrar para ele, olha, nós precisamos fortalecer. Nós precisamos fortalecer os nossos jovens, a gente precisa fortalecer os nossos filhos. E eu queria concluir com essas palavras que diz aqui para nós. Assistido com o poder do alto, estava capacitado a comparar coisas espirituais com as coisas espirituais e a demolir as fortalezas de Satanás. Corações eram quebrantados ao apresentar ele ao amor de Deus como revelado num sacrifício de seu único filho. E muitos eram levados a perguntar: que devo fazer para salvar-me? Irmãos, a nossa pergunta nessa segunda-feira é: o que devo fazer para me salvar? Paulo ele está falando aqui que conservava sempre diante dele a cruz do Calvário, não nos pregando a nós mesmos. Ele declara: eu não posso pregar a mim mesmo, dizer eu sou melhor, eu sou assim, até a parte negativa, tá? Às vezes a gente diz assim, poxa, eu não consigo fazer nada direito. Não vai fazer. Essas palavras, elas têm poder. Então, Paulo, ele não se exaltava. Pelo contrário, ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Queridos irmãos, que a graça de Deus, o amor, o poder do Espírito Santo, porque se nós tivermos o poder do Espírito Santo, a gente vai compreender a fragilidade do nosso próximo. A gente vai compreender o papel que temos que atuar na vida do nosso próximo. E a gente vai compreender que mesmo a gente nessa caminhada, tem situações que a gente fica um pouquinho alterado, como Paulo ficou alterado. O Espírito de profecia que depois eles se reencontraram, e Paulo com certeza deu aquele longo abraço, fez aquele pedido de perdão com sinceridade. Que nessa manhã seja um dia de perdão. Não sei qual é a situação tua, eu sei qual é a minha situação. Seja um pedido de perdão para o meu próximo, para Cristo, que seja uma manhã de discernimento espiritual, para que a gente venha compreender que nós somos ferramentas e pessoas muito amadas por Jesus, que nós precisamos viver Ele. Hoje, o nome da fé, hoje, porque eu vou aos cultos, qualquer situação que eu faça na minha vida cristã, ela tem que ser feita em silêncio, porque o Espírito Santo ele mostra a que nível nós estamos. Eu quero pedir para vocês nesta manhã, se tiver algum problema dentro de casa, com seus pares, não estou falando dos maridos e das esposas, estou falando do marido, das esposas, dos filhos, qualquer pessoa do teu servo, qualquer pessoa que está dentro da tua casa. E a tua maneira de tratar, ela está sendo diferente da maneira que Cristo nos trata. Avalia, chama para um diálogo, pede perdão, mesmo o ser humano achando que não precisa pedir perdão, dependendo da situação, pede perdão, porque quando pedir perdão vai te curar e vai curar outra pessoa. E assim o Espírito Santo vai habitar no templo, e o Espírito Santo vai nos direcionar e vai dizer assim mesmo, olha, não eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.
Amém. Amém.